Alguma vez você já parou e pensou que sua oficina poderia ser bem mais lucrativa, mas não é, que você não produz tanto quanto você gostaria que produzisse na sua oficina? Bom, eu me chamo Thales Heitor, sou gestor de oficina mecânica, sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Potiguar e tenho um MBA em Administração de Pequenas e Médias Empresas. E vivo no dia a dia com várias oficinas mecânicas e tenho a minha também, e meu trabalho é fazê-las produzir cada vez mais. Nesse vídeo eu queria dar uma dica para você de como você pode fazer a sua oficina melhorar muito o faturamento dela com uma simples coisa que você pode fazer. Bom, como vocês sabem, uma oficina mecânica ganha dinheiro de duas formas. Uma, vendendo peças que vai ser instalada no carro do cliente, e outra, vendendo mão de obra. E é justamente na parte de mão de obra que eu queria focar esse vídeo. Mas por quê? Porque a mão de obra é o investimento mais baixo que nós fazemos. As peças têm um custo muito elevado e a gente tem que comprar elas e revender e dar garantia. Já a nossa mão de obra, não, se você não fornece, você mesmo não faz o serviço, você paga alguém, um profissional que faz esse serviço para você e você ganha um valor acima da mão de obra dele. Então, se você conseguir agregar mais serviços na mão de obra do seu profissional, você vai ganhar cada vez mais. Então, nosso foco é agregar serviços na mão de obra. E nesse vídeo eu quero lhe ensinar justamente isso. Mas você pode estar se perguntando, o que é agregar serviço na mão de obra? Bom, seu mecânico já vai estar fazendo um serviço no carro do cliente, você já cobrou a mão de obra para o seu mecânico trocar as peças do carro do cliente. Então, se você conseguir que seu mecânico, além de trocar as peças, faça outros serviços e você conseguir ganhar dinheiro em cima desses serviços, você vai aumentar o faturamento da sua oficina. E como você pode fazer isso? Você oferece serviços a mais para o seu cliente, como por exemplo limpeza de bico, limpeza de TBI, limpeza do sistema de arrefecimento, limpeza do óleo de freio do carro, limpeza do sistema hidráulico de direção. A esses serviços se você agrega valor à sua mão de obra, o valor de mão de obra aumenta e você tem um custo basicamente do mesmo, que é a mão de obra o salário do profissional que está fazendo esse serviço. Então é isso que basicamente é agregar serviços à mão de obra que já está sendo feita no carro. Você vai ganhar o valor de mão de obra para trocar as peças do carro, fora esses serviços a mais que você vai conseguir. E com o custo que vai ficar basicamente o mesmo. Coisa que se você fosse fazer com as peças, iria ficar inviável, porque quanto mais peças você vende, o que também não é ruim, mas em compensação seu custo cresce muito mais, porque você não produz as peças, você tem um custo de comprar mais peças e não é tão lucrativo quanto a parte da mão de obra. Um exemplo, se você cobrar uma mão de obra de R$200 para fazer o serviço e você consegue agregar mais valores que fiquem R$500, chega a R$500, por exemplo, em certos casos, o custo que você tinha no começo, tendo R$200, seria, por exemplo, R$50, que seria o você pagaria de salário para o profissional, você conseguiria vender 500 e você conseguisse vender R$500, então você teria 450 de lucro. Já em peça não, caso você tivesse as peças tivessem dado R$200, você teria um custo de pelo menos R$100 e se você vai oferecendo mais peças e o cliente que aceita chega a R$500, o seu custo também sobe para pelo menos R$250 a R$300, o que também não é ruim. Mas eu quero focar especificamente na parte de mão de obra, que é o mais lucrativo para a sua oficina. Mas como eu posso fazer isso? Bom, primeiramente eu queria deixar bem claro aqui que não é o famoso empurroterapia que algumas pessoas já falam. O que é empurroterapia? É basicamente você oferecer a seu cliente serviços que não será feito e que o carro dele não precisa. Então você deve oferecer serviço que seja correlacionado e que vai ajudar o cliente no dia a dia com o carro dele e evitar que ele venha na sua oficina mais vezes para fazer tais serviços. Um exemplo bom de fazer isso é basicamente quando o carro chega na sua oficina com falhamento ou falhado, o motor não queima todos os cilindros, o famoso motor quadrado, como algumas pessoas falam, e você identifica que é o jogo de vela. Mas, além de trocar o jogo de vela e cabo de vela, ou até a bobina, se for o caso, você passa para o seu cliente uma revisão já completa na injeção eletrônica. Você já passa para ele que seria bom você fazer uma limpeza de bico, uma limpeza de TBI, ou alguma outra coisa, ou algum serviço do tipo, como por exemplo também você pode agregar um filtro de ar. É basicamente você ir agregando esses serviços no problema que o cliente queira resolver já. Por exemplo, o cliente queria resolver esse problema do falhado do motor e você já está oferecendo ele para fazer uma revisão na injeção
e evitar outros problemas, porque você pode usar como argumento de que ele trocará somente as velas agora, mas daqui a um mês ele poderá vir na sua oficina ter que fazer uma limpeza de bico, porque os bicos já se apresentam muito sujos. E o seu cliente, além de ganhar na mão de obra, que já vai estar desmanchado, você cobra um valor de limpeza de bico um pouco abaixo, também produtividade para ele. Ele não vai precisar vir na sua oficina de novo, parar o carro dele, deixar a vida dele de lado para resolver o problema do carro dele. Então, fazendo isso, você ajuda seu cliente e você também aumenta o faturamento da sua oficina. Aí você pode estar se perguntando, mas Thales, quais serviços eu posso fazer isso? Bom, praticamente em qualquer ramo da mecânica vai ter esse serviço que você vai precisar fazer. Eu vou falar agora aqui os melhores que eu uso mais na minha oficina, que são, por exemplo, que eu vou passar algum deles, existem vários outros, mas os que eu uso mais, como eu já citei o exemplo da revisão de injeção, que eu passo quando eu vendo uma limpeza de bico, uma limpeza de TB para o meu cliente, quando ele vem trocar a vela, cabo de vela, eu já aproveito e já passo para ele para fazer isso, e eu ganho um valor a mais do que eu ganharia só trocando as velas e cabo de velas, e meu cliente já fica com o problema resolvido. Mas em outros casos, por exemplo, eu tenho um alinhamento e uma balanceadora na minha oficina. Então, quando o cliente já vem fazer serviço de suspensão, que é meio forte, eu já passo para o cliente um alinhamento e o balanceamento para ele não precisar parar depois para vir resolver esse problema dele. Eu já vendo um pacote de revisão na suspensão para isso. Na parte de vazamento, quando o cliente vem tirar um vazamento de água, principalmente, eu já vejo como é que está o aditivo do carro, se já está um pouco sujo, o sistema de arrefecimento está contaminado, e já ofereço uma limpeza do arrefecimento para o cliente. Eu mostro nas minhas redes sociais, que é muito antes e depois que eu faço de limpeza, e eu mostro a eles, e quase todos querem fazer, porque preferem fazer uma limpeza do que ficar só resolvendo um vazamento e sabendo que o sistema enferrujado vai cada vez causar mais vazamentos no carro dele e ele vai ter outros problemas. Eu estou ajudando meu cliente, estou evitando que ele tenha mais problemas em vazamento, e estou aumentando o faturamento da minha oficina vendendo mais limpeza do arrefecimento. Que a limpeza do arrefecimento é um ótimo serviço porque evita esses problemas para o cliente e você consegue verificar todo o sistema de arrefecimento, que pode entrar bomba d'água, válvula termostática, cano d'água em alguns carros que tenha, reservatório de expansão, entre vários outros componentes que você pode agregar ao serviço, além da limpeza do arrefecimento em si. E aí vai de vários outros exemplos. Você tem que ver o que você presta mais na sua oficina. Mas o que é mais lucrativo são serviços que você não precisa de equipamentos específicos para fazer. Como, por exemplo, uma limpeza de TBI, uma limpeza de óleo de freio também. Quando seu cliente estiver na oficina para fazer um serviço de freio, você já verifica como é que está o óleo de freio, já vende essa limpeza para ele com a troca do fluido de freio. Você pode explicar a ele que isso evita de que a bomba de freio dê algum problema no futuro, que ele fique sem freio, o que pode causar até um acidente mais sério. Você explica ao seu cliente com sinceridade, não empurrando um serviço que ele não precisa goela abaixo. Você explica realmente o que precisa e o motivo por que precisa, com honestidade, e ele vai entender. Além disso, tem vários outros serviços que você pode ver no seu dia a dia que você não precisa de máquinas para fazer. Mas também a maioria você vai precisar de algumas máquinas específicas e você tem um lucro porque essa máquina você paga uma vez e você consegue usá-la por vários e vários anos, como é o exemplo de máquina de limpeza de bico, uma balanceadora, uma alinhadora, uma máquina de solda, caso você ofereça um serviço de solda ao seu cliente. São máquinas que hoje em dia são baratas de você adquirir, nem tanto uma alinhadora, que a alinhadora tem um preço ainda um pouco alto, mas é uma máquina que se paga. Mas a máquina de solda você consegue hoje na faixa de 500, 600 reais, você já comprou uma máquina de solda. Uma limpeza de bico você compra até de R$ 1.500, se não comprar mais em conta. Entre vários outros equipamentos que você que trabalha no dia a dia da sua oficina pode saber da sua realidade, pois cada oficina é uma empresa diferente e fornece serviço diferente. E existe uma infinidade de serviços que você pode agregar na sua mão de obra e ganhar e fazer sua oficina faturar mais. Então era essa dica que eu queria dar para vocês. Se você gostou, deixa um curtir, se inscreve no canal caso não seja inscrito e ativa o sininho para mais dicas como essas. Eu desafio você a assistir 10 vídeos meus por 10 dias seguidos, colocar em prática e vir aqui depois de 30 dias me dizer o que mudou tanto na sua oficina depois que colocou minhas dicas em prática.